cresci em um ambiente onde eu aprendi que sentir era errado e ser imperfeita era perigoso. Aquela instabilidade toda me assustava muito. Então, eu tomava muito cuidado para evitar qualquer tipo de conflito. Eu me lembro de andar bem devagar pela casa para não chamar muita atenção das pessoas. E eu buscava também falar as palavras bem corretamente, que era para não ter chance de ninguém interpretar errado o que eu estava querendo dizer. Não dava muito certo, mas hoje em dia as pessoas dizem que eu tenho uma boa dicção. E a vida é assim, né? Às vezes, de uma dor, nasce um dom. Mas o fato é que, ali na minha infância, eu me sentia muito sozinha. E eu percebia que qualquer deslize podia resultar em ser agredida fisicamente, verbalmente, ou ser ignorada por alguns dias. E eu acredito que muitos de nós crescemos acreditando que nós precisávamos de trocar a nossa autenticidade por aceitação e aprovação. Eu acredito que muitos de nós crescemos aprendendo que nós precisávamos de ser perfeitos para então sermos amados. E eu acho importante dizer aqui que eu não acho que existam culpados nessa história. Eu sei que as pessoas que me criaram foram criadas em ambientes violentos. E sei que as pessoas que as criaram também foram criadas em ambientes violentos. Eu sei que elas fizeram o melhor que elas podiam e que elas simplesmente não saberiam fazer diferente. E por isso, a busca aqui não é por culpados. A busca é pela nossa autenticidade e pela quebra de um ciclo. Mas, como eu contei, eu sentia que não tinha alguém para me acolher, para conversar um pouco e acolher aqueles meus sentimentos. Então, eu entendi que o melhor era não sentir. Eu costumo dizer que eu coloquei uma tampa no meu coração. Eu coloquei uma tampa ali no meu coração porque eu não queria sentir o medo, a tristeza, a dor, a raiva. Mas eu aprendi da forma mais dolorosa que quando a gente coloca uma tampa no coração para evitar esses sentimentos que nós aprendemos a chamar de negativos, nós não estamos tampando só ele. A verdade é que todos os sentimentos saem do mesmo lugar. E quando a gente evita a dor, nós evitamos também o amor, a alegria, a vontade de viver, a criatividade. Eu fui ficando cada vez mais apática. Eu já não tinha mais nenhuma paixão, porque eu também não tinha curiosidade pela vida. Eu não tinha mais essa vontade, sabe, de fazer muita coisa, ou eu também não via mais a beleza. Não porque a beleza não existia, mas simplesmente porque a beleza não podia me atravessar. Eu me bloqueei tanto que a beleza não podia nem me encontrar. E eu descobri, então, que na minha infância eu precisei de não sentir como uma forma de sobreviver, mas que agora, na vida adulta, eu precisaria de me permitir sentir se eu quisesse começar a viver de fato. E aprender a retirar essa tampa do coração me incentivou a fazer o que eu faço hoje em dia, que é ajudar outras pessoas a retirarem a tampa do coração delas, a acessarem elas mesmas. E eu uso muito as minhas redes sociais para isso, falo sobre autoconhecimento. Inclusive, esses dias eu recebi um comentário muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. O comentário foi o seguinte: legal, mas muito forçada. Muitas caras e bocas, muito teatral, nada espontânea, uma carinha de nojo, fecha aspas. E ao ler aquele comentário, eu pensei assim, há alguns anos, esse comentário aqui ia ter me machucado. Eu até deixaria de ser um pouquinho quem eu era para caber na expectativa dessa pessoa. Até porque eu não sabia muito bem quem eu era. Então, eu esperava o tempo inteiro que as pessoas me contassem quem eu era. Mas por 3 motivos principais, eu não deixei esse comentário ir para dentro do meu coração. E os motivos são: o primeiro, eu realmente faço caras e bocas. Às vezes eu falo até de um jeito um pouco teatral, e é algo que eu tenho aprendido a apreciar em mim. É tão gostoso a gente poder acolher essas partes que expressam aquilo que nós somos e não estão machucando ninguém, não é? O segundo motivo é: eu acredito que ao recebermos uma crítica, é sim importante a gente parar, olhar, será que isso aqui é algo que eu preciso de melhorar?
transformar dentro de mim. Mas quando vem desse lugar de agressividade, geralmente a pessoa ali do outro lado é uma pessoa muito ferida. A gente encontra ali do outro lado uma pessoa com uma tampa pesada no coração. E essa tampa pesada faz com que ela não possa digerir muito as emoções dela. Então é uma pessoa com raiva, com muita mágoa, muitas tristezas mal digeridas. E ela vê ali em você a possibilidade de despejar aquelas emoções que ela mesma não consegue digerir. E por isso eu digo que é muito importante a gente tomar cuidado, porque essa pessoa claramente não se ama e não se conhece. Até a gente que está buscando se conhecer um pouquinho mais, se amar um pouquinho mais, já dá trabalho para as pessoas, imagina quem ainda não está nessa busca. Gente que não se ama e não se conhece acaba dando muito trabalho para os outros. Por isso, esse cuidado importante da gente não se tornar esse poço de emoções alheias, mal digeridas. Agora, o terceiro motivo é: eu acredito que não é gostoso a gente receber um julgamento, às vezes incomoda, mas eu acredito que nós ficamos ruminando uma crítica quando ela reafirma um julgamento que nós mesmos nos fazemos. Quando a crítica reafirma aquela história que a nossa mente nos conta nos momentos de insegurança. Você deve ter as suas piores histórias favoritas, né? Talvez seja que você não é suficiente. Talvez seja que você não é bom nisso, naquilo. Talvez seja que você vai morrer sozinho mesmo. Seja lá o que for. A verdade é que, no fim do dia, o pior julgamento que existe é o que nós fazemos com nós mesmos. O pior que existe para nós não é o julgamento do outro. No fim das contas, a rejeição mais devastadora, mais paralisante, é a que nós fazemos com nós mesmos. E por isso, é tão importante a gente parar e refletir. Essa crítica pesada que nós carregamos, geralmente vem da gente simplesmente não se aceitar imperfeito. Já parou para pensar? Da gente não reivindicar esse nosso direito de nós sermos imperfeitos, porque somos. Sabia que perfeito vem do latim, que significa feito até o final? Ou seja, imperfeito é simplesmente aquilo que não foi feito até o final ainda. E nenhum de nós aqui foi feito até o final ainda. Estamos todos sendo moldados pela vida, pelas nossas escolhas, e vamos continuar sendo até o dia que a gente for embora. Isso pode trazer um alívio, né? Mas, como eu contei, eu acreditei que eu precisava de ser perfeita para ser amada. Então, além da tampa no coração, eu usava também várias máscaras. Eu gostava especialmente da máscara da boazinha, da pessoa super agradável. Você invadiu os meus limites? Não tem problema, eu nem sei quais são os meus limites. Fica à vontade, faz a festa que quiser, não tenho contato com os meus sentimentos. Se eu vou te mostrar um filme que eu gostei, eu te contar de um restaurante que eu gosto, de forma nenhuma, pode ser que você não goste. E eu sinto que eu preciso da sua total aprovação para sobreviver. Eu gostava muito também da máscara da durona, incansável, nada me abala. Eu, por exemplo, cresci sem a presença da minha mãe na minha vida. E, na época, isso me incomodava muito. Mas se você me perguntasse, eu te diria, não, eu tô ótima, tá tudo bem, eu não me importo com isso. Essa postura foi importante até um certo ponto. Mas, em algum momento, eu precisei de olhar para essa forma de viver e pensar, isso aqui me afasta muito da minha essência. Por isso eu quero te perguntar, será que você tem usado algumas máscaras na sua vida, jurando que é o seu verdadeiro eu, o seu eu mais íntimo, quando, na verdade, foi simplesmente um personagem que você desenvolveu para se sentir mais aceito? Será que a sua essência não está aí debaixo, sufocada, implorando para que você a liberte? A minha estava. Eu me lembro de me olhar e de não me reconhecer. Eu me lembro de me olhar e de sentir que faltava algo. E no meio daquele sofrimento todo, eu precisei, em algum momento, me questionar. E se eu tivesse coragem? E se eu tivesse coragem de expressar os meus sentimentos? E se eu tivesse coragem de fazer o que meu coração tanto me pede, que é para compor música? Inclusive, hoje em dia eu sou compositora. Que é para escrever meu livro. Inclusive, eu estou escrevendo agora meu primeiro livro. E se eu tivesse coragem de colocar os meus limites?
E se eu tivesse coragem de desagradar de vez em quando? E se eu tivesse coragem? E a coragem nasce do amor. Porque foi só quando eu comecei a amar até as partes mais dolorosas em mim e comecei a reivindicar esse meu direito de ser aprendiz dessa vida, que eu pude ver aquela tampa pesada caindo diante dos meus pés. E desde então eu tenho vivido com o coração mais aberto. E isso significa que vai ter dor, vai ter fracasso, vai ter frustração e vai ter muito medo. Mas vai ter principalmente a possibilidade de olhar para a minha vida e de saber que é a minha verdade que está conduzindo ela. Há alguns anos, eu vivenciei uma situação em que eu precisava muito de expressar para o meu companheiro sentimentos meus. E eu me peguei ali, sentindo tudo aquilo que eu aprendi a sentir, sentada na cama, com a mão suando, coração acelerado, e meu coração falava assim: você sabe que vai ser importante falar. E a minha mente parecia que tinha um alarme que falava assim: não, você não lembra como que era? Você vai ser rejeitada. Ele não vai te entender, ele vai te julgar. Você vai parecer inferior a ele. E foi ali, diante daquele medo todo, que eu percebi que nós temos várias vozes dentro de nós. E se nós temos uma voz que tem medo, nós temos uma voz que tem coragem e sabedoria. Porque naquele momento, a voz de coragem e sabedoria respondeu à minha voz do medo. E ela me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela me disse: prefira ser julgada a se trair. E essa frase fez tanto sentido, e faz tanto sentido, não porque ser julgada é gostoso, mas porque eu acredito de verdade que eu não vou levar dessa vida as críticas que me fizeram. Eu não vou levar a incompreensão. Dessa vida eu vou levar o quanto eu desenvolvi a minha alma e o quanto eu tive coragem de ser quem eu sou de verdade. E tem mais. Se nós quisermos construir uma vida em que nós somos quem nós somos e construir uma vida em que nós somos amados por sermos quem nós somos, nós precisamos da nossa autenticidade. Então eu acho que vale se questionar. Quem tem feito as escolhas por você? Você tem deixado a voz do medo fazer as escolhas? Ou a voz da coragem e da sabedoria? Porque sim, essa voz existe aí dentro de você. Todo dia de manhã, eu me olho no espelho e eu não vejo o meu reflexo. Eu vejo um bilhete bem grande que eu deixei ali e ele diz o seguinte: hoje, porque eu não tenho garantia do amanhã. A vida é uma breve viagem e eu decidi não partir sem deixar a minha mensagem. Eu acredito que todos nós temos uma mensagem dentro do peito. Uma mensagem única e intransferível que precisa de ser expressada. Seja quando nós vamos começar aquele projeto que dá um frio na barriga, seja quando nós vamos expressar os nossos sentimentos, seja quando nós vamos escolher a coragem e a sabedoria ao invés do medo. E por isso eu quero te pedir para respirar fundo por um segundo. E quero te perguntar: se por um instante não existisse nenhum julgamento, nem o seu próprio, e não existisse ninguém no mundo para agradar, a não ser a sua verdade, qual seria o seu próximo passo? Obrigada.